Somos todos irmãos. Calma que eu vou explicar. Cristão, muçulmano, judaico, budista, ateu. Não importa a sua orientação religiosa, todos já ouvimos a história de Adão e Eva. Segundo essa narrativa, eles foram os primeiros humanos e a partir deles toda a humanidade surgiu. E hoje vamos responder uma pergunta que está aberta há séculos. Onde fica o Jardim do Éden? Um lugar tão bonito, tão perfeito, tão harmônico, onde todas as espécies coexistiam, onde não havia fome, dor, onde não havia guerra. Será que era na Terra? Será que era no céu? E se era no céu, como é que Adão e Eva saíram de lá e foram parar na Terra? E se era na Terra, onde exatamente? Porque um lugar assim não some simplesmente do mapa. E antes de continuarmos essa conversa, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu não sei você, mas eu tô ciente. Segundo a tradição bíblica, Adão foi o primeiro homem criado por Deus formado do pó da terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Gênesis 2, 7. Eva surgiu depois, criada a partir de Adão. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Gênesis 2, 22. Eles não eram apenas humanos, eram seres em estado de inocência, sem consciência do bem e do mal, sem culpa, medo, sem vergonha e sem malícia. Viviam em harmonia com a criação, sem necessidade de trabalhar para sobreviver, sem necessidade de luta, sem necessidade de competir, pois o alimento era abundante, a vida era simples, o mundo era equilibrado. Até que entra a desobediência, a serpente, a tentação, o fruto, o conhecimento do bem e do mal. E abriu-se os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Gênesis 3, 7. Com isso veio a consciência, e com a consciência nasce a culpa, nasce a vergonha, nasce o medo. E com tudo isso, o paraíso acaba. O Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra. Gênesis 3, 23. Essa expulsão não é apenas uma punição física, é um marco simbólico, psicológico e espiritual. Ela marca a transição do homem da inocência para a consciência, do equilíbrio natural para a responsabilidade civilizacional. Segundo o estudioso e teólogo John Walton, em Genesis The Application Commentary, a expulsão é interpretada como uma mudança de estado existencial, onde Adão e Eva deixam de viver em harmonia absoluta com a criação e passam a enfrentar a realidade de limites, trabalho e mortalidade. A expulsão do Éden representa a introdução da ordem moral na existência humana, bem como a necessidade de responsabilidade pessoal às escolhas. O rabino Michael Satlon, em A Judaism is a Very Short Introduction, comenta que o ato da expulsão é ao mesmo tempo geográfico e simbólico. Indica que a humanidade não pode mais habitar um espaço de perfeição sem desenvolver consciência e lidar com as consequências de seus atos. A expulsão também implica trabalho e sofrimento. Maldita será a terra, por tua causa com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Em suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis 3, de 17 a 19. Ou seja, a experiência humana passa a incluir esforço, escassez e mortalidade, um contraste radical com a abundância do Éden. A historiadora Karen Armstrong, em A History of God, observa que a expulsão é uma metáfora da separação do homem da harmonia primordial, mas ao mesmo tempo um evento que na narrativa tem uma localização física, reforçando a ideia de que o Éden não era apenas simbolismo, mas também um espaço concreto a partir do qual a humanidade se espalhou. A narrativa da expulsão cria uma tensão entre a perfeição perdida e a experiência humana no mundo real, forçando uma reflexão sobre mortalidade, moralidade, responsabilidade e condição humana. O teólogo Agostinho de Hipona, The Seed of God,
explica que a expulsão não é apenas consequência do ato de comer do fruto, mas uma introdução às complexidades da condição humana. A expulsão não é punição isolada, mas um passo necessário para que o homem comece a entender o bem e o mal, a responsabilidade e a limitação. É o nascimento da história moral. O estudioso Bruce Waltke, em Genesis a Commentary, acrescenta: o Éden é perdido para que a humanidade possa experimentar a liberdade de escolha e suas consequências, tornando-se agente de sua própria história. Portanto, a expulsão de Adão e Eva tem múltiplas camadas ao mesmo tempo: física, moral, espiritual, social, psicológica. É nesse momento que o homem entra na história, deixando para trás o estado de plenitude original. A Bíblia descreve o Éden como um lugar real. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente. Gênesis 2:8. E ainda fala de rios. Saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Gênesis 2:10. Os rios citados eram Pison, Gion, Tigre e Eufrates. 2 desses ainda existem até hoje, Tigre e Eufrates. Ou seja, falamos de geografia real, mapa real, um lugar físico, não apenas metáfora poética ou simbolismo abstrato. Fala-se de um lugar, um espaço, um território. Além da Bíblia, no Islã, o conceito de paraíso, Jannah, também descreve paz eterna, um lugar onde havia jardins, rios, abundância e harmonia. No judaísmo, o Éden também é tratado como local original da humanidade, ou seja, múltiplas tradições apontam para a mesma narrativa base. O Éden não era apenas um jardim bonito, era um ambiente preparado, um sistema equilibrado, um espaço de convivência, um modelo de mundo, um ecossistema perfeito. Segundo a teologia, era o espaço de convivência entre Deus, o homem e a criação, sem hierarquia violenta, sem exploração, sem dominação e sem desequilíbrio. Era o mundo em estado original, antes da consciência, do ego, da ambição, da competição e da guerra. O teólogo Sproul, em Knowing Scripture, explica que o Jardim do Éden representa a intenção de Deus de que o homem viva em perfeita comunhão com a criação, não apenas como um habitante, mas como guardião e participante do equilíbrio natural. O Éden é mais do que um espaço físico, é uma expressão do propósito divino de harmonia entre Criador e homem e a criação. Margaret Barker, em The Garden of the Lord, observa que o jardim era também uma representação simbólica do cosmos ordenado. O Jardim do Éden combina realidade e símbolo. É um microcosmo que reflete a estrutura do mundo como Deus desejou, onde cada elemento, planta, água, animal e humano, ocupa seu papel em perfeita harmonia. O Éden existia para mostrar o ideal de vida humana, um modelo de perfeição a ser lembrado, mesmo que o homem agora viva fora dele. Era a demonstração do potencial da humanidade quando vive em comunhão com o plano divino. Porque o conhecimento gera ruptura, o conhecimento gera consciência, a consciência gera escolha e da escolha vem a responsabilidade gera conflito. O ser humano deixa de fazer parte da natureza e passa a se ver como dono dela. A expulsão não é só geográfica, é simbólica e psicológica. Ela é também espiritual. O homem sai do estado natural e entra no estado civilizacional. Sai do equilíbrio, entra no controle. Segundo Walton, em Genesis Application Commentary, a expulsão simboliza a transição do homem da inocência para a responsabilidade moral, ética e existencial. O rabino Michael Saturn, em Judaism A Very Short Introduction, reforça que a expulsão permite à humanidade desenvolver ética, consciência e sociedade. Bruce Waltke, em Genesis a Commentary, acrescenta que o Éden é perdido para que a humanidade experimente liberdade de escolha e suas consequências. A expulsão tem várias camadas. E colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, com uma espada flamejante. Gênesis 3:24. Essa passagem não apenas descreve a saída física,
mas também simboliza a barreira entre a inocência perdida e a realidade civilizacional. A espada flamejante é mencionada como protetora do caminho de retorno, sugerindo que o acesso ao Éden não seria mais possível, reforçando a transição definitiva da humanidade para o mundo mortal. Segundo John Walton, a espada flamejante indica a separação intencional entre o homem e o estado de perfeição. Não é apenas um obstáculo físico, mas um lembrete da consciência moral da desobediência. Karen Armstrong acrescenta: os querubins e a espada representam a impossibilidade de retorno à inocência original sem transformação interior. A saída do Éden marca o início de uma jornada moral e espiritual, onde escolhas e consequências se tornam centrais. Assim, a saída de Adão e Eva sugere um momento real e simbólico de um local preparado por Deus para um mundo onde a humanidade precisa criar, trabalhar e lidar com a imperfeição. Não há portais mágicos, não há viagens instantâneas. A narrativa sugere uma transição concreta da harmonia natural para a experiência humana de esforço, aprendizado e responsabilidade. A teoria da Mesopotâmia é uma das mais tradicionais e mais estudadas. Ela aponta que o Éden ficaria na região entre os rios Tigre e Eufrates, no atual Iraque, Turquia e Síria. Essa teoria se baseia em detalhes bíblicos precisos. Saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e tornava-se em 4 braços. Se você está atento ao vídeo, já deve ter lembrado que estamos a falar do rio Tigre, Pison, Gion e Eufrates, onde 2 deles ainda existem até hoje. E isso está escrito lá em Gênesis 2, 10 a 14. A geografia é real. Os 2 rios ainda existem até hoje, então não adianta negar. Hoje, o arqueólogo e estudioso Samuel Noah Kramer, em History Begins at Summer, ressalta que a Mesopotâmia antiga possuía ecossistemas férteis, abundância de água e biodiversidade condizentes com a descrição bíblica do Éden. O historiador Irving Finkel também observa que a ideia de um jardim irrigado por 4 rios é coerente com o conhecimento que os antigos sumérios tinham sobre irrigação e fertilidade do solo, reforçando que o Éden poderia ter sido um local físico modelado e preparado por Deus de acordo com a narrativa bíblica. Além disso, estudos geológicos modernos apontam que certas regiões do delta do Tigre e Eufrates poderiam ter acomodado ecossistemas fechados e abundantes, capazes de sustentar fauna e flora de forma equilibrada, como a Bíblia descreve. Mas aqui surge algo ainda mais interessante. Os sumérios falam de jardins sagrados ligados por rios divinos. Templos eram construídos como representações simbólicas de montanhas cósmicas cercadas por vegetação abundante, e ao mito de Dilmun. Dilmun era descrito como uma terra pura, um lugar sem doença, sem morte e sem sofrimento, abundante em água doce. No mito sumério, Dilmun era um paraíso primordial associado à criação. Portanto, a teoria mesopotâmica combina base bíblica direta, coerência geográfica, evidências arqueológicas e históricas, possibilidade de harmonia ecológica. Essa teoria sugere que o Jardim do Éden não é apenas uma história simbólica, mas poderia ter sido um lugar real preparado para a vida humana na Terra. A teoria africana propõe que o Éden poderia ter sido localizado em regiões da África, particularmente em áreas de extrema biodiversidade e ecossistemas fechados, como a cratera de Ngorongoro, na Tanzânia. Essa cratera possui características que reforçam essa ideia com força. Hoje ela conta com uma biodiversidade extremas, ainda tem abundância de vegetação natural e conta também com animais convivendo de forma equilibrada, pois nenhuma espécie domina totalmente a outra. O ecossistema é fechado e autossustentável, permitindo uma vida abundante sem intervenção humana. O paleoantropólogo Richard Leakey, estudando o Vale do Rift africano, observou que esta região é considerada berço da humanidade, reforçando a ideia de que o Éden poderia ter sido uma área real e preparada para os primeiros humanos com abundância de recursos naturais. O East African Rift mostra como a natureza poderia sustentar
populações humanas iniciais em harmonia com o ambiente, algo que reflete descrições do Éden. A teoria africana também combina abundância ecológica, condições geográficas plausíveis, referência histórica ao surgimento do Homo sapiens, harmonia natural compatível com narrativas bíblicas. Nesse sentido, o Jardim do Éden poderia ter sido uma área terrestre isolada e preservava o equilíbrio natural sem guerras ou escassez, proporcionando o ambiente perfeito para Adão e Eva antes da expulsão. O Éden pode não ter sido um lugar físico. Alguns estudiosos e teólogos sugerem que o jardim é uma metáfora do estado de consciência de harmonia original do ser humano. Neste ponto, o jardim não seria geográfico, mas simbólico, um estado de inocência e equilíbrio com a natureza, uma condição existencial onde o homem ainda não conhece a culpa, a ambição ou o conflito. Um modelo de vida ideal representando a plenitude humana antes da consciência do bem e do mal. Como descreve o teólogo John Walton em The Last Word of Genesis 1, o Éden representa o espaço designado para a humanidade florescer em harmonia com Deus e a criação, mais do que um local físico no planeta. Como observa Karen Armstrong em A History of God, a história de Adão e Eva é sobre a transição da inocência à consciência, do equilíbrio à complexidade civilizacional. O Éden simboliza o estado de plenitude que todos perdemos ao crescer. Assim, sob essa perspectiva, a expulsão não é apenas física, mas existencial. O homem sai do estado de unidade com a vida e entra no mundo de separação, de escolha, de responsabilidade e de conflito. Alguns teólogos defendem que o Éden pode ter sido um espaço espiritual no céu, um lugar preparado por Deus para o homem em perfeita comunhão com Ele. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e o homem vivia na presença de Deus em harmonia com todos os seres. Gênesis 1, de 1 a 2. Interpretado espiritualmente por estudiosos, essa teoria sustenta que o Éden representa a proximidade direta com o divino, um estado celestial de perfeição onde a vida era abundante e a morte inexistente. Mas aqui surgem questões lógicas e teológicas, pois se Lúcifer foi expulso do céu, como diz em Isaías 14, 12 a 15 e Ezequiel 28, 12 a 17, e há um abismo intransponível entre céu e inferno, citado em Lucas 16, 26, como ele poderia ter influenciado a Eva através da serpente no Éden? Alguns estudiosos, como Harrison em Introduction of the Old Testament, argumentam que isso sugere limitações na interpretação celestial literal do Éden, pois um ser já expulso no céu não teria acesso ao mesmo. Portanto, a teoria celestial é interessante, mas enfrenta desafios, necessidades de reconciliar acesso de Satanás à serpente, diferença entre espaço espiritual e realidade física, coerência com narrativa bíblica sobre a criação da terra primeiro e do homem depois, como diz em Gênesis 1, 2. Ainda assim, alguns defendem que o Éden celestial representa o ideal de perfeição original, um modelo vivido na terra, mas que só existiu plenamente em estado espiritual. Os humanos comem para matar a fome, comem por desejo, comem por prazer, comem até por hábito. Mas ninguém imaginava que uma única mordida, uma escolha, uma decisão mudaria o curso inteiro da humanidade. Talvez hoje ainda viveríamos em harmonia, sem guerras, sem miséria, sem fome, sem violência, sem medo e sem ódio. Talvez nunca saberíamos o que é morte como conhecemos hoje. Talvez nunca conheceríamos a dor. Talvez nunca conheceríamos a escassez, nem mesmo a guerra. Mas a história seguiu outro caminho e o jardim virou memória, lenda, mito, símbolo ou lugar perdido. E fica a pergunta: o Éden foi perdido no mapa ou foi perdido dentro de nós? Mas talvez a pergunta esteja errada. Talvez o Éden nunca tenha sido apenas um lugar para encontrar. Talvez tenha sido um modelo para reconstruir. E talvez o problema nunca tenha sido a serpente, nem o fruto,
nem o conhecimento. Talvez o problema tenha sido o que fizemos com ele, porque o jardim pode até ter sido geográfico, mas a expulsão continua acontecendo todos os dias, quando escolhemos dominação em vez de equilíbrio, controle em vez de consciência, ambição em vez de harmonia. E, como diria a Tosciente TV, o problema nunca foi o lugar, sempre o ser humano. Meu nome é Hamilton. Obrigado por ter assistido a Tosciente TV e não se esqueça, o futuro é um reflexo do passado.